ficam me adiantando. Não tanto lá de Deus para encontrar lá embaixo também, né? Deus, pastor de 2 vezes de idade. Não passa nem conhecer. Para quem lê a Bíblia é conhecido. Para quem não lê a Bíblia é novidade, viu? Aleluia! Quem lê a Bíblia é bem conhecido desse. Para quem não lê, já passou, é novidade, né? É novidade. Só Marcos 4:35. Aleluia! Quem não achou isso? Misericórdia. Isso não é fiado, graças a Deus. Marcos 4:35 diz assim: naquele dia, já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, levava assim como estava o barco e outros barcos seguindo. Segundo para diferentes produtos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu-lhe e disse: acalma-te, emudece. O vento se ajeitou e fez segurança. Então ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não temos fé? Eles possuíram temor porque uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar me obedece? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Vamos lá, junto com Deus, sem falar com Deus. Amém? Pai, glória a Deus! Aleluia! Fala conosco através do princípio da tua palavra, nesse nome de Jesus. Glória a Deus! Deus fiel, aleluia! Nossa divina. Aleluia! Aleluia! Aqui, porque Deus está conosco. Glória a Deus, aleluia! Deus está ao seu lado, porque se não fosse Deus, nós não estaremos aqui. Graças ao nosso Deus, em Cristo Jesus, que nós estamos de pé, nos mantemos sustentados. Glória a Deus! Então, você tem motivo para glorificar Deus, esse é o motivo. Glória a Deus, Aleluia! E é um texto simples, quem conhece, sabe? Os personagens desse texto, que é relatado aqui por Marcos, esse Marcos aqui, para quem não sabe, é o mesmo Marcos que Paulo fez uma contenda e despediu Marcos porque Paulo estava junto com Barnabé, e esse Marcos aqui, acompanhando ele nas viagens missionárias, não suportou a pressão, porque viagem missionária com Paulo é diferente. Hoje em dia, missionário vai em hotel 5 estrelas, ganha por livro, para vir pregar e tudo mais. Mas os tempos do apóstolo São Paulo, da igreja nacional, coisa é diferente. A única vez que eu vejo Paulo andando a cavalo é quando ele cai, quando Jesus aparece a ele e ele cai, e aí sua vida é transformada e ele vai pregar o evangelho. A única vez que eu vejo Paulo, você começa a ler a história e não vê mais Paulo andando a cavalo. Talvez a Bíblia não entre em pormenores, mas você sabe, ele talvez não vá a cavalo, mas a maioria da parte ele estava em navios, como ele relata em Corinto, na sua carta de Corinto. Ele está em navio, ele está andando por todas as cidades da Ásia Menor para pregar o evangelho. Então, os missionários naquela época, o negócio não era brincadeira não. E Marcos sofreu uma grande pressão devido a uma viagem que eles estavam fazendo e decidiu voltar atrás. Não, vou voltar. Aí até Paulo repreende, falando: ele não sai para ir com a gente porque ele está desistindo da obra do ministério, mas depois escreve uma carta só dizendo assim: olha, vocês peguem lá os pergaminhos, porque nos tempos bíblicos não existia
Bíblia que nem nós temos hoje. A Bíblia nossa tem cerca de 500 anos. Na época era papiro, ou melhor, na época era pergaminhos. Era couro de cabrito curtido que eles abriam e liam. Não tinha Bíblia como nós temos hoje. São mais de 2000 anos da época de Jesus até nós. Então muita coisa mudou. Só o que não mudou foi o nosso Deus. Ele Marcos é muito isso, tá aqui, ó. Por causa da decisão de Paulo, Marcos tem uma carta escrita. Aleluia! Louvado seja Deus. Você pode até errar, você pode até não suportar a dor e as lutas, mas Deus ele te escolheu. Ainda que você tenha voltado atrás, tem uma chance para você. Aleluia! Aleluia! Uma chance para você, porque o nosso Deus é um Deus de chance. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha falhado em alguma parte da sua vida, em algum momento da história da sua vida você tenha errado, Deus é um Deus de novas oportunidades. Aleluia! Aleluia! Dá uma oportunidade para você, e para mim, e para nós. Então, é um texto simples. Os personagens são os discípulos, os 12 discípulos, e o nosso querido Jesus, o mestre, o Rabolim. São os personagens dessa história. Aleluia. Os elementos é um barco, mar e uma tempestade que se forma no mar. Na verdade não era mar, um lago chamado Lago de Genezaré ou de Tiberiade. Mas os judeus eles não tinham compreensão de que aquilo era um lago por causa da quantidade de massa de água, então eles chamavam de mar. Realmente o chamado mar da Galileia é muito grande, mas na verdade era um lago, mas pela extensão muito grande de água eles chamavam de mar. E as características também eram de mar, porque tinha ondas, tinha tempestades, mas isso porque aquela região é cercada de montanhas, chamado também, tem um monte também chamado Hermon, e daquelas montanhas vinha grandes tempestades sobre aquele lugar. E os discípulos eles estavam acostumados, não é a primeira vez que tinha uma tempestade naquele lugar. Os discípulos já estavam acostumados com a tempestade, eles sabiam que aquele lugar era pacífico de tempestade. Então, meus irmãos, Jesus entra com os discípulos no barco e eles têm um objetivo de atravessar e até a cidade de Gadara. Jesus tinha uma obra para realizar lá. Jesus tinha uma obra para realizar na vida de alguém. Amém? Deus não desistiu de você. Você pode estar atribulado, passando dificuldades, lutas, tribulações, mas Deus não desistiu de você. Ele vai atravessar, seja lá o que for que estiver atrapalhando a sua comunhão com Deus. Você já chegar a Deus. Se alguma coisa está te prendendo, porque havia um homem do outro lado que estava aprisionado pelos demônios. Era uma legião que aprisionava ele e aquele homem não conseguia ter uma vida normal. Aleluia! Glória a Deus. Mas quando Jesus chegou lá, a vida daquele homem mudou. Oh, glória a Deus! Jesus vai chegar também na sua história. Se você não tem força para vir até ele irá até você. Glória a Deus! E vai te resgatar dessa situação. Aleluia! Você verá a glória de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Verá a glória de Deus. Mas é para isso que precisa crer, né? Você precisa acreditar. Não deixe a dúvida tão bom no seu coração. Nós vamos chegar numa parte aqui que o negócio vai ser forte. Aleluia! Irmão, e aí, Jesus tinha uma missão. Entrou com os discípulos do barco e ninguém esperava que ia haver uma tempestade. Tem coisas que vêm súbito na nossa vida e a gente não está preparado. Verdade. A gente não está preparado para certas coisas que acontecem. Aleluia! E Jesus está no barco com os discípulos e de repente a tempestade apareceu. E os discípulos viram a tempestade e viram a intensidade daquela tempestade e eles remavam do lado, remavam do outro, tentavam fazer alguma coisa para evitar que o barco afundasse. E a Bíblia diz que os ventos sopravam forte, as águas estavam entrando no barco, e eles estavam tentando com todas as
pescadores, eles tinham experiência nas águas. Aleluia. Então estavam tentando de todas as formas manter aquele barco sobre as águas. Até o momento que cessou a capacidade deles, aí eles lembraram que Jesus estava no barco. Aleluia. Lembraram que Jesus estava no barco. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que todos nós enfrentamos alguma tempestade na nossa vida. Alguns passaram por tempestade, mas não é uma tempestade que está acontecendo visível aos nossos olhos. Porque se fosse assim, nós estaríamos vendo, mas existem tempestades que acontecem na minha e na sua vida que são fora do alcance visual, mas ela está se desenrolando no mundo espiritual e a gente não vê. Aleluia.